Olá, sou o professor João Alcimo Viana. Na videoaula de hoje, falaremos sobre o início da colonização portuguesa na sede do município de Tauá, bem como abordaremos a respeito da criação do município no início dos anos 1800. Mas inicialmente eu convido cada uma de vocês para apreciarem este quadro pintado em tela pelo professor tauaense Francisco Antônio Feitosa Lima, o Kiko Feitosa. Este quadro representa o Tauá atual, o Tauá de 2021. E aqui está pintado um dos pórticos de entrada e saída da cidade de Tauá, com a denominação Tauá Princesa dos Inhamuns. Mas observem outros componentes, outros elementos, a paisagem, a rodovia que está nesse quadro. Observem o que consta nesse quadro, analise e depois comente com seus colegas de turma, ok? Então, sobre o início da colonização portuguesa na atual cidade de Tauá. Nós falamos em uma videoaula anterior sobre o início da colonização nos atuais distritos do Trici, Marrecas, Carrapateiras e Marruás. Portanto, hoje nós falaremos sobre o início da colonização na sede do município, na localidade que posteriormente se transformou em povoação, depois vila, depois cidade, e que desde a emancipação dessa área que corresponde a Tauá, que se tornou a sede do município. A colonização em Tauá, aqui especificamente na sede do município, ela iniciou em 1717, a partir da doação de terras, que eram chamadas de sesmarias, conforme já destacamos em outra videoaula. Então, houve a doação da sesmaria por parte do governo português para duas pessoas provenientes de Portugal que reivindicaram a sua ocupação e a autorização da posse por parte dos representantes do governo português instalados aqui na capitania do Ceará. Então, a solicitação para a ocupação dessas terras se deu a partir de Luiz Coelho Vidal e João de Almeida Vieira, na localização identificada como Riacho Tauá. Observem um detalhe: Luiz Coelho Vidal e João de Almeida Vieira, eles foram agraciados também com a concessão de outras terras aqui na região dos Inhamuns. Então, falando em colonização, as terras da sede do município, identificadas a partir da solicitação de Luiz Coelho Vidal e João de Almeida Vieira, receberam a denominação de Riacho Tauá. Por quê? O rio Trici, que banha a cidade, a sede do município, foi identificado com essa denominação, Riacho Tauá. Posteriormente, nós tivemos, portanto, a configuração da Fazenda Tauá. Na solicitação para a ocupação das terras do Riacho Tauá, foram identificados como confrontantes, ou seja, como limites do Riacho Tauá, o Rio Jaguaribe, a partir da Fazenda Barra da Sociedade, assim como o Serrote Quinamunhu. Peço a atenção de vocês para esses dois pontos identificados como limites das terras do Riacho Tauá. A Fazenda Barra da Sociedade, onde fica o marco zero do Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe é considerado o mais importante rio do estado do Ceará. Então, ele recebe essa denominação, daí porque a expressão Marco Zero, a partir desta fazenda, que fica a aproximadamente 5 quilômetros da cidade de Tauá. A Fazenda Barra da Sociedade, por sinal, é de propriedade do professor Agostinho Mota,
que é professor da Escola Dom Feitosa, que pertence à rede municipal de ensino. E o outro ponto que foi identificado como confrontante é exatamente o Serrote Kinamuyu. O Serrote Kinamuyu, que é considerado e festejado como o nosso grande cartão postal. E aqui eu faço um destaque e, ao mesmo tempo, um convite aos professores e aos alunos para procurarem um profissional que é músico, que é agente comunitário de saúde, que é pesquisador e, acima de tudo, um grande guardião do Serrote Kinamuyu, um grande protetor do Serrote Kinamuyu. Falo de Franzé Monta. Então, se quiserem aprofundar conhecimentos sobre o Serrote Kinamuyu nas suas diferentes dimensões, nos seus diferentes detalhes, sugiro que vocês procurem o Franzé Monta. Ok, estamos falando de Tauá, mas qual o significado da palavra Tauá? Difundiu-se, propagou-se, de modo que passou a ter muita repercussão de que Tauá significa barro, mas barro com uma designação de cor. Mas o que mais proliferou é que Tauá significa barro vermelho. Mas atenção! Pesquisadores muito dedicados, como o tauaense Joaquim de Castro Feitosa, o fundador do Museu dos Inhamuns, como Antônio Gomes de Freitas, o autor do livro Inhamuns, Terra e Homens, categoricamente afirmaram que Tauá significa barro, sem designação de cor. Portanto, Tauá significa barro. E esses pesquisadores que foram aqui mencionados por mim chegaram a essa conclusão a partir de várias pesquisas em diversos documentos. Barro significa Tauá, Tauá significa barro, ok? Então, a partir dessa abordagem e do conhecimento do significado da palavra Tauá, convido vocês para que nós possamos falar e estudar sobre o processo que levou Tauá a se tornar município. Então vejam, nós falamos que a colonização teve início na segunda década dos anos 1700, mais precisamente em 1717. Mas a fazenda Tauá, ela se passou a ser considerada um local estratégico para o percurso das boiadas. E com isso, gradativamente, foi se tornando um local mais movimentado. Então, houve a preocupação por parte de seus proprietários para a construção de mais prédios. Um deles foi a igreja matriz Nossa Senhora do Rosário, levando em consideração que Portugal era um país católico. A religião oficial do governo português que colonizou o Brasil era a religião cristã católica. E os colonizadores, ao virem para o Brasil, na relação com o governo português, aqui introduziram e difundiram a religião cristã católica. Mas Tauá se tornou município em 3 de maio de 1802. Alguns anos antes, em 1776, o então rei de Portugal, Dom José I, publicou uma carta régia determinando os governadores de Pernambuco e da Paraíba a tornarem municípios as povoações que tivessem 50 residências ou mais. Nesse caso, essa povoação seria a sede do município. E para esse município seria definida uma área territorial. Tauá, nesse período, em 1776, possuía mais de 50 residências. Isso mesmo, a antiga fazenda Tauá,
que havia se tornado uma povoação, já com mais de 50 residências. Aí pode surgir a pergunta, mas por que ele somente veio se tornar município em 1802? Porque houve a demora na concretização nessa ordem que partiu do governo de Portugal. E aí veja, eu falei que a ordem foi para as capitanias de Pernambuco e da Paraíba. Nesse período, 1776, a capitania do Ceará era subordinada administrativamente à capitania de Pernambuco. Mas houve a emancipação, ou essa subordinação de Ceará para com Pernambuco deixou de existir no final dos anos 1700. De modo que em 1802, quando Tauá se emancipou, o Ceará já havia se desvinculado administrativamente da capitania de Pernambuco. Para a instalação da Vila São João do Príncipe, atenção, eu estou falando Vila São João do Príncipe. Aqui já podem surgir dois questionamentos. São João do Príncipe, e não era Tauá? Era Tauá. Mas, a partir de uma determinação do governo português, a denominação Tauá foi alterada para São João do Príncipe. Aqui nós temos duas homenagens. Uma a um dos santos da Igreja Católica, que é São João, e outra que é a homenagem a um dos membros do poder monárquico, a um dos membros da realeza, que era o príncipe distante, que morava em Portugal. Então, São João do Príncipe. E para isso, era preciso que um representante do governo português se deslocasse para a sede do município e fizesse a instalação oficial do município. E quem se deslocou aqui para Tauá? Foi o ouvidor-geral da capitania, Gregório José da Silva Coutinho. Vejam só, ouvidor-geral era uma das principais autoridades da estrutura administrativa e política da época. Em torno da capitania nós tínhamos o governador, o capitão-mor geral, nós tínhamos o ouvidor-geral, que cuidava da justiça, e tínhamos também o provedor-mor, ou provedor-geral, que cuidava das finanças da capitania. Quem veio aqui para Tauá foi o ouvidor-geral. E aqui fez a instalação do município e instituiu a vila. Por que vila e não cidade? Porque atualmente todas as sedes de municípios têm como denominação cidade. Mas à época o Brasil era subordinado a Portugal. Então, Portugal não utilizava a denominação cidade. Portanto, todas as sedes de municipalidades tinham a categoria de vila. Então, a categoria de cidade só veio surgir no Brasil quando ele se emancipou, a partir de 1822. Portanto, aqui foi instalada a Vila de São João do Príncipe como sede do município de Tauá. Para que isso ocorresse, com a presença do ouvidor-geral representando o governador da capitania e, por conseguinte, o governo português, ele aqui instalou também a Câmara Municipal. Atenção, à época a Câmara Municipal tinha outras atribuições, para além das atribuições atuais. Atualmente, quando nós falamos em Câmara Municipal, nós falamos em poder legislativo, o poder que faz as leis. À época, a Câmara de Vereadores assumia também as funções de natureza administrativa, judiciária e policial. As câmaras eram compostas normalmente por 3 vereadores, 2 juízes ordinários, além de oficiais, que nos casos eram o procurador, o escrivão e um tesoureiro. Ok? Então, a partir de 1802, Tauá se emancipou em 3 de maio. Nós estamos em 2021. De 1802 para 2021, nós temos, portanto, quantos anos? Temos, portanto, 201
119 anos de emancipação política de Tauá. À época, Tauá se separou do município de Icó, certo? E uma das alegativas para a necessidade da criação do município de Tauá, com o nome de São João do Príncipe, era a distância. Inclusive o documento de instalação e o edital para a instalação do município de Tauá falava na distância, que era de 50 léguas. Atenção, uma légua representa 6 quilômetros. Então, 50 quilômetros vezes 6, 50 léguas vezes 6, nós temos 300 quilômetros aproximadamente de distância. Isso à época, quando não tínhamos as rodovias atuais. Um outro símbolo do município e que era instalado no ato da implantação do município, da instalação oficial do município, era o pelourinho. Mas o que é o pelourinho? O pelourinho era uma coluna de pedra ou de madeira que simbolizava poder político e que representava, em torno desse poder político, a existência da escravidão, principalmente a escravidão negra. Então, os escravos, como forma de punição por algumas de suas atitudes que os seus senhores não concordavam, eram amarrados nesta coluna de pedra ou madeira, chamada de pelourinho, e eram castigados, cruelmente castigados. Portanto, nós tínhamos representando o poder de um município, a Câmara Municipal, que representava concretamente a estrutura administrativa, legislativa, policial e judiciária, o pelourinho, além da presença do poder religioso, simbolizado com a igreja. O ato de instalação da Vila de São João do Príncipe, portanto, da criação do município denominado como São João do Príncipe, foi retratado pelo famoso pintor Afonso Lopes. Afonso Lopes é de Fortaleza e em 1966, quando o médico Júlio Gonçalves Rego foi prefeito de Tauá, resolveu contratá-lo para retratar esse evento histórico, ou seja, o ato de emancipação política de Tauá. Então, o Afonso Lopes, em meio a toda a sua capacidade como artista plástico, representou, tomando como base, como referência, a ata de instalação da Vila de São João do Príncipe. Então, ele pintou um quadro histórico e que hoje ilustra o gabinete da prefeita de Tauá. Onde ocorreu a emancipação política de Tauá, com a presença do ouvidor geral? Foi exatamente ali no pátio, na parte frontal da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Então lá nós temos as autoridades representadas. No quadro do Afonso Lopes, nós temos as autoridades representadas, nós temos a população presente e nós temos a igreja. Visualize a igreja que está no quadro que retrata a emancipação de Tauá e comparem com a estrutura física da igreja de hoje, ok? Como já falamos, com a implantação do município, Tauá, o nome Tauá foi substituído por São João do Príncipe. São João do Príncipe foi substituído por São João dos Inhamuns em 1889, logo após a proclamação da República. Veja, a República é uma outra forma de governo. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, manteve a monarquia como forma de governo, com a presença de um rei como seu governante principal. Com o fim da monarquia e a implantação da República, o rei foi substituído pelo presidente como governante principal. Então a República procurou eliminar todos os símbolos e homenagens que faziam referência à monarquia.
Então, ainda em 1889, o nome São João do Príncipe foi substituído por São João dos Inhamuns. E em 1898, o nome São João dos Inhamuns foi substituído por Tauá, retornando assim, portanto, recuperando assim, portanto, a terminologia que deu início ao processo de colonização aqui nessa área. Okay. Estamos falando sobre a história da atual cidade de Tauá, a partir dos anos 1700, percorrendo pela história e fazendo um diálogo com o presente. Mas aqui eu peço a atenção de vocês para visualizarem este quadro. Este quadro também é de autoria do professor Kiko Feitosa, tendo como referência uma descrição de Tauá do início dos anos 1900, que foi feita pelo escritor tauaense, sociólogo e jurista Joaquim Pimenta, no seu livro Retalhos do Passado. Ao se referir sobre o cotidiano, sobre o dia a dia das pessoas que moravam na povoação de Tauá, no início dos anos 1900, na verdade, Tauá, nesse período, já era sede do município, porque, como falamos, Tauá se tornou município em 1802. O que Joaquim Pimenta falou sobre o dia a dia dos tauaenses? Pela manhã, banho no rio, com água pela cintura. O copo de leite no curral. O café, o cuscuz de milho. Almoço às 10 horas. Até o jantar às 3 horas, quase ninguém na rua, porque o sol estava de rachar. No mercado, em cada loja, estabelecimento comercial de tecidos e objetos de adorno, o dono cochilando, com a cabeça sobre o balcão, ou jogando bisca, que é o jogo de cartas, com o vizinho, e um ou outro sujeito perto, calado, de mão no queixo, espiando o jogo. Essa descrição de Joaquim Pimenta está retratada, portanto, por Kiko Feitosa nesse quadro, pintado a óleo nesta belíssima tela. E aqui nós temos a representação do serrote Kinamuyu. Embaixo, a descrição feita por Joaquim Pimenta no livro Retalhos do Passado. Para finalizarmos nossa videoaula, deixo algumas sugestões de atividades para os professores e professoras, alunos e alunas. A primeira sugestão é para que cada um de vocês analise o quadro da emancipação de Tauá em 1802 e veja qual o papel dos homens, mulheres, brancos e negros desempenhado nesse importante evento. Também analisando o quadro da emancipação de Tauá, pintado pelo Afonso Lopes, como falamos anteriormente, vejam o que mudou na estrutura física da Igreja Matriz de Tauá. A segunda sugestão de atividades é para quando passar a pandemia da Covid-19. Então, sugiro aos professores e professoras que realizem com seus alunos e alunas uma aula de campo na Fazenda Barra da Sociedade, no Marco Zero do Rio Jaguaribe. A terceira sugestão de atividade é a seguinte: considerando a descrição de Joaquim Pimenta, compare o cotidiano das pessoas da sede de Tauá do início dos anos 1900 com a nossa realidade atual. Que diferenças e semelhanças vocês identificam entre o Tauá de 1900 e o Tauá de 2021? E a quarta sugestão de atividades vai em forma de indagação.
Porque nos portais de entrada e de saída da cidade de Itauá, temos a representação de caprinos e a expressão Princesa dos Inhamuns. É isso aí. Agradeço a atenção de cada um de vocês e, mais uma vez, peço que cada um de vocês valorize a história de seu lugar, valorize a história de seu município. Um grande abraço.